Bom dia a todos, espero que estejam mais recompostos, eu já estou também. Em primeiro lugar, quero agradecer à Nova pelo convite, é um prazer estar aqui. Tenho aqui hoje presente amigos, clientes, parceiros, e é um prazer sempre estar nestes eventos. Peço desculpa, já andei um slide a mais. Pronto. Este é o primeiro slide de arranque para a nossa conversa de hoje. Basicamente, é uma pergunta que eu vos deixo no ar, que é se têm uma noção do investimento que foi feito quando saíram os algoritmos do ChatGPT, os investimentos que as grandes empresas fizeram nesse período. Essa é uma questão que tricky, porque eu próprio não sei a resposta. O que eu vos posso dizer é que mais de 20% dos nossos clientes, grandes multinacionais, investiram sem fins à vista, sem nenhum objetivo concreto, a não ser terem uma vantagem competitiva em relação à sua concorrência e, com isso, através da inovação, através de novos processos e através, obviamente, da ciência de dados. O que não é uma tarefa fácil. Continuando aqui na sequência dos dados, e nós durante toda a manhã tivemos presente, só falámos de ciência de dados, falámos de inteligência artificial. A última apresentação do professor Bruno tem algo que tem muito a ver connosco, portanto, com a minha própria experiência de vida. Tenho 25 anos nesta área. Portanto, o que é que nós ainda não conseguimos fazer uma conexão entre aquilo que tivemos a falar, que é a inteligência artificial, e os dados para a tomada de decisão? Como é que estas duas coisas se cruzam? E para nós chegarmos lá, eu gostava só um bocadinho de falar aqui um pouco da história, que curiosamente cruza-se um pouco a minha história. Portanto, eu comecei na minha vida profissional numa multinacional nos anos 90, em 1990, e durante 10 anos eu desenvolvia os sistemas de suporte à decisão, o que hoje nós chamamos Analytics, o que há 10 anos atrás chamávamos Business Intelligence, começou mais ou menos há 10 anos. Na altura, eu desenvolvia ecrãs de tomada de decisão, ecrãs, reportes, todo o tipo de informação para tomada de decisão, nos ecrãs verdes e pretos. E durante 10 anos, a minha evolução, portanto, a forma de programar era sempre a mesma, os outputs eram diferentes, mas não variavam assim muito. A própria interatividade com as ferramentas de suporte à decisão eram bastante limitadas. Isto também porque, muito fruto, o próprio software, o desenvolvimento dos softwares, estava muito aquém, do hardware, estava muito aquém da capacidade, ou seja, só podia haver desenvolvimento dos softwares se as infraestruturas, o que nós chamamos o ferro, permitisse terem mais capacidade de processamento e de volumetria de armazenamento de dados. Se a gente pensar que nos anos 90, em 84, apareceu o primeiro Macintosh, e em 85, a Microsoft propôs à IBM o desenvolvimento do primeiro sistema operativo Windows 1.0. Portanto, estamos a falar nem há muitos anos atrás, há 30 anos atrás. Também nessa altura, um pouco mais à frente, deu-se um pouco a explosão da internet. A explosão da internet, com o desenvolvimento das infraestruturas, levou um desenvolvimento anormal para a época dos softwares e o desenvolvimento dos softwares por aí fora. No ano 2000, eu estive numa conferência em Londres, que se chamava-se B-Europe, e vi pela primeira vez, tive uma experiência pela primeira vez, que basicamente era, nós hoje estamos habituados a interagir com o telefone, por exemplo, nós abrimos, aumentamos, encolhemos o ecrã do telefone com 2 dedos. Isso são sistemas multitouch. Os sistemas multitouch não têm assim tantos anos como nós possamos imaginar. É algo novo. Então, no desenvolvimento do sistema de multitouch, eu estava perante um ecrã, sistemas de suporte à decisão, o chamado Business Intelligence, na altura, e vejo um senhor puxar 2 gráficos, juntar os 2 gráficos e aparecer um único gráfico. Eu não estava a acreditar naquilo que estava a acontecer. Estamos a falar em 2010. Portanto, quando eu vi aquilo, eu disse, isto não é possível, então onde é que está aqui a informação, as fontes, as chaves, como é que a gente faz as conexões? Esse foi o primeiro. Quando eu vi isso, eu pensei, eu já não faço ideia, não é? A evolução é tal, e vai ser tal a partir de agora, que eu já não sei os limites da tecnologia. Em 2015, com um parceiro nosso, com um cliente multinacional, nós desenvolvemos o primeiro sistema nosso de voz
e em linguagem natural, em que nós escrevíamos ou falávamos com o computador, fazíamos perguntas de negócio. Diz-me como é que o vendedor da região norte teve em relação ao produto seu, quais são as vendas. Compara-me isso com a região sul. E no ano 94, 95, whatever. Isto em 2015. E a ferramenta dava suporte. Nessa altura, em 2015, a linguagem, a voz, portanto, a gente falar com os computadores, ainda não estava tão evoluído quanto isso. Portanto, aquilo umas vezes funcionava bem, outras vezes não funcionava bem. Mas a escrita em linguagem natural já era uma realidade. Portanto, isto estamos a falar de 2015. 2023, estamos numa outra realidade, estamos numa explosão, estamos num mundo completamente diferente, que só depende, já não depende do ser humano inventar ou descobrir novos algoritmos, mas sim a máquina já se sobrepõe ao homem nessa invenção e na descoberta de novos algoritmos. Então, onde é que isso cruza com inteligência artificial? A inteligência artificial, nos anos 50, através do Alan Turing, que foi o que nós chamamos de o pai da ciência de computação, ele tinha um critério, que é o princípio básico, que era quando o ser humano interage com uma máquina, se o ser humano não descobrir que é uma máquina, então essa máquina é inteligente. E esse princípio foi nos anos 50. Como vocês devem imaginar, por todas as conversas que estivemos hoje aqui a ver, e por aquilo que sabemos do mundo, hoje, não é? Isso já é quase uma utopia, isso era quase do tempo de Jesus Cristo, quando apareceu. Portanto, o Generative AI, que é um subset da inteligência artificial, consegue atualmente, além de trabalhar com voz, dados, imagens e qualquer tipo de fonte de dados, não é? Consegue interagir de outra maneira, com um impacto total na informação para tomada de decisão e qualquer outro tipo de informação. Nós hoje, quando interagimos com o telefone e pomos questões, não é? Nós por trás daquilo já tem inteligência artificial também, incluindo os próprios motores de busca. What exactly is generative AI? When new content is created by artificial intelligence, it's called generative AI. This could involve generating texts and images, as well as videos, music, or voices. To do this, you describe in a chat dialog box what you want the AI to create. This description is called a prompt. The generative AI tools provide answers to all sorts of questions, summarize complex information, and generate diverse ideas quickly. Depending on how they're used, they can create short stories, paintings, pieces of code, or even musical compositions. The foundation for this creation lies in large amounts of data that the AI system accesses to identify patterns and similarities. The content produced by the AI is new. It's often impressive and challenging to distinguish from things humans have made. Generative AI can also be misused. In so-called deepfakes, AI is utilized to produce images or videos that seem real. AI-generated texts are also tough to recognize as machine-made. Moreover, the AI can provide answers that sound correct but are actually incorrect. This is called hallucinating. The quality of what's created depends on both the quality of the data used and the quality of the prompts given. To effectively utilize generative AI, we need to learn how to guide the tools with meaningful prompts and use them thoughtfully. Generative AI holds immense potential and can help us in many ways, such as serving as a writing or learning partner. However, the AI should do the hard work, and humans should be responsible for the facts. Então, ninguém tem dúvidas das capacidades dos sistemas de inteligência artificial. Mas como é que nós conseguimos aproveitar, e nós sabemos que na aplicabilidade, que é aqui o grande desafio, como é que nós conseguimos pôr a inteligência artificial a olhar para a nossa informação, ajudar as empresas na tomada de decisão? Esta é a grande pergunta e é a forma como nós temos que entregar, que é a questão. Quem tiver a solução para isso tem a resposta para as empresas.
isto é um mundo... Nós hoje de manhã tivemos a ver várias informações. Tivemos a ver informação sobre fake news e tivemos a ver sistemas de verificação de como é que nós podemos certificar a notícia, se a notícia está correta ou não está correta. Nós temos, ao nível da música, eu tenho um projeto muito interessante que é reconhecer uma música, isto é algo inovador, que ainda não existe, reconhecer uma música e ter um certificado digital associado à música, perante as empresas de streaming e perante toda uma camada de compradores e fornecedores, não é? E que permita saber a traçabilidade da música, nomeadamente os plágios e por aí fora. Portanto, essas capacidades existem. Agora, em algumas situações é fácil de encontrarmos um caminho, mas há outras que não é assim tão simples. Então, qual é a nossa recomendação para as organizações para a utilização deste tipo de ferramentas? Uma das coisas importantes para informação para tomar decisão das organizações é não utilizar os algoritmos de LLM, ou os sistemas de Generative AI, como a única fonte em que nós perguntamos e temos a resposta a todas as nossas questões para tomar decisão. Isso não funciona. Todos nós sabemos, pelo menos 80%, devem saber. Porquê? Porque nós, quando pomos perguntas, não é, no nosso próprio telefone, chat GPT, todos nós, de certeza, que já colocaram lá algumas questões, umas vezes aquilo acerta, umas vezes é mais ou menos. O mais ou menos nas organizações não funciona, porque a gente tem que tomar informação com base em factos. E isso é de tal maneira importante, não é? A gente ter a certeza e a fiabilidade dos dados, que é o que nós temos estado aqui a falar o tempo todo, que é, se a gente não tiver a certeza, o sistema entra em descrédito. Descrédito e a tomada de decisão está enviosada, portanto, está enviosada com a informação errada. Então, o que é que nós sugerimos geralmente para as empresas? Ok, usamos os algoritmos de LLMs como um middleware, como um modo de interação, numa perspectiva, com o utilizador. Portanto, eu posso perguntar a questão, tal como em 2015 a gente já colocava, em linguagem natural, agora ainda mais linguagem natural, na altura era mais ou menos. Nós colocamos as questões e a máquina responde-nos, tendo por base informação que já está previamente filtrada, um universo de informação que eu preciso para tomar decisão. Só que está espalhada, mas está espalhada num universo controlado. Então, se nós usarmos o ChatGPT dentro da nossa informação, das nossas organizações, ele já funciona como deve ser. Nós usamos o potencial dos algoritmos e a nossa informação que a gente tem armazenado. Mas é fácil de perceber isto na interação com o utilizador, porque nós pomos as questões e nós vemos. Mas nem só isto, ou seja, não é só aqui que os sistemas de inteligência artificial ajudam as organizações, eles também ajudam no meio do processo. O que há pouco estávamos a falar das notícias, não é uma ferramenta que se veja, é algo que são os algoritmos que nós colocamos no meio do processo e nós vamos descobrir, a máquina vai descobrir se aquela notícia, qual é a veracidade da notícia, a origem da notícia e por aí fora. Isso é que nós chamamos a camada de middleware, que é onde, que não se vê, né, mas ajuda-nos a fazer isso. Ajuda-nos a federação dos dados, no governance da informação, na qualidade dos dados, ajuda-nos muito. E ao nível do desenvolvimento de soluções, vocês não imaginam o que isto trouxe, a alavancagem que isto trouxe no desenvolvimento dos sistemas de suporte à decisão com a informação fidedigna. Isto ajuda-nos efetivamente no dia-a-dia. Eu trouxe um exemplo simples, que é porque eu gosto de falar, mas gosto que vocês percebam. Eu, antes de passar ainda vou falar mais um bocadinho de 2 ou 3 exemplos, que já me estava aqui a esquecer que é importante. Nós, há uns anos, criámos o primeiro conceito de fila única dos supermercados. Nós hoje vamos ao supermercado e temos 50 pessoas nas caixas e temos uma única fila e aquilo vai-nos chamando o número. Isso até há uns anos atrás, o sistema era um sistema que o próprio operador de caixa, não é? Quando lhe apetecia, ele carregava no botão e chamava ao próximo cliente. Se estivesse cansado, carregava mais devagarinho. Se não estivesse cansado, carregava mais depressa. Portanto, provavelmente havia prémios por atividade para essas pessoas, mas havia aí toda uma dinâmica que dependia do operador de caixa. O que é que nós fizemos? Através dos tais algoritmos,
E câmaras de baixa resolução, nós apontámos as câmaras de baixa resolução por causa da proteção dos dados pessoais, por causa da imagem, para a zona da caixa, em que ele vê sombras, e a gente percebia-se que nós tínhamos compras em cima do tapete, se o comprador ainda estava do lado de cá, o carrinho, quando ele passava para o lado para o pagamento, arrumava as suas compras e nesse período em que ele transita de um lado para o outro, automaticamente aquilo chama ao novo cliente. Vocês não estão bem a ver o impacto que isto teve. Não imaginam. Eu, por analogia, costumo dar uma referência, se isto fosse aplicado no setor público, se nós éramos mais felizes. Mas não posso. Por outro lado, tenho outro. Há pouco estávamos aqui a falar da questão dos radares, e tenho outro projeto que por acaso não foi para a frente. Neste caso, eu agradeço que não tenha ido para a frente, mas tenho que vos explicar. Que é um projeto em que nós desenvolvíamos um conjunto com os algoritmos, reconhecíamos as reclamações das multas de trânsito. Multas de trânsito, eu parei um bocado, é mesmo assim, em que automaticamente aquilo reconhecia a reclamação e respondia automaticamente à reclamação. E a questão era, se isto respondesse a 5% no mês das reclamações que eram apresentadas, são cerca de 70 mil, o sistema já estava pago. Mas nós estamos em Portugal, isto demora muito tempo, ainda não foi para a frente, portanto, vamos aguentar e esperemos que isto dure mais um tempo sem haver lá nada. Finalmente, vou-vos mostrar um exemplo simples, que é a base de dados, uma base de dados de um cliente, que não é um cliente, é uma base de dados fictícia, onde nós, através dos algoritmos, vamos interagir com a informação. Parece que estamos a ver informação da internet, as respostas têm emoção contida. Parece que estamos a falar em linguagem natural com outra pessoa, mas na realidade estamos a falar com os algoritmos. Neste caso, mostramos o Knowledge Hub, uma solução que junta base de dados com Generative AI. Um excelente exemplo da aplicabilidade do algoritmo do ChatGPT. Neste exemplo, mostramos como, ao fazer um pedido, o Knowledge Hub, de forma rápida e simples, não só nos dá a resposta pretendida, como identifica a fonte utilizada, fortalecendo a confiança na resposta dada e permitindo-nos também consultar o documento na íntegra, caso esse seja o nosso objetivo. Ao aprofundarmos o tipo de pergunta, percebemos que a solução consegue mostrar também a identificação de valores e a sua evolução, tudo com base no documento original. Mais ainda, a solução consegue, de forma fácil e rápida, analisar os dados e dar-nos os valores totais, mínimos, comparação de preços e até dizer-nos qual a melhor escolha. O tipo de resposta molda-se de acordo com o nosso pedido, ou seja, também podemos solicitar a resposta em formato de tabela. Quanto mais específico o prompt, mais específica será a resposta. Já passei um minuto. Só como mensagem final, ninguém tem dúvidas que a interatividade dos dois mundos, os sistemas analíticos com a inteligência artificial, vai trazer uma capacidade enorme em termos de processamento, tratamento de dados e apoio à tomada de decisão. Ninguém tem dúvidas disso. Muitas das vezes, o maior entrave nestes projetos, e entra aí a questão dos quick wins, é uma organização, quando quer desenvolver um projeto nesta área, não deve querer o mundo todo, tal como a transformação digital nas organizações. Devem começar por etapas, iterações e terem resultados rápidos. E, através daí, começarem a criar o seu próprio ciclo de maturidade nas tecnologias.
A última mensagem que eu quero deixar, e para terminar, é simples. Todos nós acreditamos na capacidade da tecnologia e nós vimos o que é que faz aos governos, aos países, à parte militar, que nós já percebemos há muito tempo, infelizmente nos últimos tempos. A única coisa que eu peço e que tudo o que depender de mim vou fazer é não vou deixar que a máquina sobreponha ao ser humano. O ser humano é que tem que clicar no botão para avançar para a próxima etapa. Tem que ser o ser humano a tomar a decisão final. Não pode ser a máquina. Obrigado, Miguel.